Este livro, com 13 autores discutindo economia e política, é um sonho de consumo intelectual. O que mais falta no universo acadêmico brasileiro é debate sério, ou seja, entre pessoas qualificadas com argumentos bons, divergindo, mas se respeitando. Pois é o que temos aqui. Marcos Lisboa e Samuel Pessoa são economistas do campo liberal e ao longo de vários anos eles se viram no centro de diversos debates com outros intelectuais e outras escolas de pensamentos também, e com relação aos rumos com que o país deveria tomar para conseguir crescer e melhorar e tudo isso. Eles reuniram nesse livro aqui, que foi publicado em 2019, alguns desses debates mais importantes que eles tiveram. E aqui a gente tem interlocutores como Rui Fausto, como Celso Rocha de Barros, Fernando Haddad, entre vários outros. O subtítulo é Debate em Tempos Turbulentos, e nada poderia ser mais certo do que isso, né? Aqui, como é dito pelo professor Renato Giannini Ribeiro, no prefácio que eu li para vocês no início do vídeo, ele vai apresentar debates de qualidade, feito por pessoas capacitadas e que durante todo o tempo eles vão manter a lealdade intelectual. Então eles não vão atacar pessoas, e sim ideias. Eles vão respeitar pontos de vista diferentes, apesar de não concordar com eles, mas vão respeitar que existem sim diferentes formas de você olhar o mesmo problema. E isso é raridade em tempos turbulentos. O drink escolhido para esse livro foi Gentleman's Agreement, o Acordo de Cavalheiros, que é exatamente esse debate agradável e respeitoso que tanto faz falta pra gente, né? Ele é um drink à base de whisky bourbon, xarope de amêndoas e limão siciliano, e também vai água com gás na finalização dele. Esse é um drink muito interessante para quem está começando a provar whisky, ainda não gosta de drinks muito fortes. Ele é um drink muito leve, só que com whisky, o que é um pouquinho diferente, mas vale bastante a pena. Bem fresco, dá para sentir a amêndoa lá no fundinho, mas ela não domina o sabor. Bem interessante, gostei. Os temas a serem discutidos aqui vão ser as continuidades políticas do governo FHC e do governo Lula, principalmente no seu primeiro mandato, o golpe/impeachment da ex-presidente Dilma e as diferenças entre os economistas heterodoxos e ortodoxos. Basicamente vão ser esses temas. Bom, dos pontos positivos dessa leitura, sem dúvida o principal deles é o tom civilizado do debate, assim. Os autores, independentemente do seu alinhamento político, eles partem do mesmo ponto que para mim é o mínimo civilizatório, que é reconhecer que o Brasil é um país muito desigual e que essa desigualdade é um problema e que deve ser combatido. O que acontece é que eles diferem nas formas como eles acham que deve ser combatido isso, né? Isso pode parecer óbvio, né? Tipo, nossa, mas quem é que nega isso? Na verdade, tem gente que nega, e esse foi um tema que há muito tempo não é colocado em pauta nas políticas públicas do país, né? Desde 2016, quando o Temer chegou ao poder, esse não é um tema que a gente vê sendo discutido. E nem sequer foi pauta das eleições de 2018, apenas foi... As únicas pautas foram pautas de costumes e de corrupção, esse tipo de coisa, né? Só que a desigualdade social, além de ser um dos grandes problemas do Brasil, se não o maior, ela tá até piorando agora por causa da pandemia. Então não adianta você varrer esses temas por baixo do tapete, eles vão continuar lá e eles continuam crescendo, então eventualmente eles acabam voltando para as pautas. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de discussão. Mas eu não posso dizer que eu gostei da leitura como um todo, e teve alguns pontos que me desagradavam um pouco. O primeiro deles, principalmente nessa questão do FHC e do Lula, é um pouco repetitivo. Chega uma hora que você acha, mas eu tô lendo pela quarta vez a mesma coisa. Sim, porque como são debates com diferentes interlocutores, os mesmos temas vão voltando nos outros debates. Isso é um pouquinho cansativo. Outra coisa que eu também percebi é que, assim, esses textos, a maioria foram publicados em jornais ou revistas. Então, o primeiro texto era publicado num mês e a resposta era publicada na semana ou no mês seguinte. Então, o autor que escrevia a resposta, ele ficava voltando as ideias do primeiro texto para rebatê-las, porque a pessoa não lembra, né, do que ela leu há um mês atrás. Mas, para você que está pegando um livro e lendo inteiro assim, fica cansativo, porque você tá lendo o que a pessoa falou e aí a pessoa falando do que a pessoa falou, então fica um pouquinho cansativo. E o terceiro ponto é que, principalmente quando o Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa comentam sobre coisas mais técnicas da economia, os termos ficam um pouquinho áridos para mim. Eu não sou da área, não entendo sobre isso, então eu achei um pouco cansativo essa parte
mais técnica, não ficou tão simples, muita coisa eu acabei nem entendendo mesmo. Um adendo que eu queria fazer também é com relação ao primeiro texto, que é o do Rui Fausto. Esse texto que ele usa de base para iniciar o debate com o Rui Fausto é o mesmo texto base utilizado no livro Caminhos da Esquerda, que já tem resenha aqui no canal. Então, é um pouco repetitivo, bastante repetitivo no caso, né? A gente vê as mesmas texto inicial, réplica, tréplica, esse tipo de coisa. Então, você que já leu Caminhos da Esquerda, tá achando que tá repetido, é porque tá mesmo, tá? Mas é só o primeiro texto, não vai fazer diferença pro restante da leitura. Eu li esse livro pro Clube do Livro da Gabriela Prioli, que é um clube do livro só de livros sobre política, pra gente tentar aprender um pouquinho mais sobre isso, entender um pouquinho mais sobre isso. Aqui no canal já tem uma playlist com todos os livros que eu fiz vídeo desse clube, então se vocês se interessaram, talvez tenha mais alguma coisa que seja legal pra vocês assistirem lá, tá bom? Não se esqueçam de passar amanhã no Instagram Drinks e Livros para pegar a receita do Gentleman's Agreement, um drink muito gostoso, muito fresco, tá bom? Saúde e boas leituras para vocês. Tchau, tchau!